Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Falarmos de tempos são chegados, fim de ciclo, terceiro milênio. Igualmente uma responsabilidade, igualmente a certeza de que Deus é bom, é justo e é amoroso. Que durante o tempo que estivermos juntos, Pai, nesse tema que vamos abordar, que jamais percamos a esperança no porvir. Os tempos são chegados, os tempos são difíceis, ao mesmo tempo que vemos no horizonte a beleza do crescimento espiritual. Para isso fomos criados. Deus nos criou simples e ignorantes para que possamos chegar à perfeição, de acordo com a nossa vontade, com o nosso esforço, de acordo com o nosso entendimento. Assim, Pai querido, agradecido a todos esses amigos que nos ajudam, que nos inspiram, mas a Ti, Pai, pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desse sábado, dando juntos felizes, graças a Deus. Muito bem. Muito bem, tempos são chegados. Já vou comer. Todos aqui sabem que se quiserem podem fazer perguntas, né? Muito bem, se eu souber responder, a gente responde. Mas vamos lá. Por quantos fins de mundo vocês já passaram? Se vocês podem fazer pergunta, eu também posso. Quantos fins de mundo vocês já passaram? Não, alguns, né? Ainda bem que não tem mês 20, né? Senão quando chegasse 20 de 20 de 2020, o mundo ia acabar de novo, mas pelo menos em 2012 acabou, né? 12/2/2012. Mas vamos lá. Nós sempre temos essa tendência, né, hollywoodiana, a acabar com o mundo. Mas existe um fundamento nesse processo. Porque nós, de uma certa forma, intuímos que algo está acontecendo. Então, o nosso espírito, que é imortal, que já passou por várias experiências, já teve várias informações e passa a intuir esse processo, como que fosse de próprio medo. Se não medo, receio, de justamente estar nesse rol de espíritos que não vão ficar aqui. Então, para algumas pessoas que talvez pensem ou achem que não vão ficar aqui, na mente delas está adormecido esse processo que seria um fim de mundo, aonde acabaria, na percepção dessas pessoas, o mundo pessoal delas. Porque pais vão se separar, filhos vão se separar, famílias vão se separar e vamos sentir saudades. Tanto aqueles que irão, quanto os que ficarão. Não sabemos, mas podemos intuir quem são esses espíritos. E hoje, exatamente nessa palestra do dia de hoje, nós vamos juntos adquirir certos conhecimentos, primeiro, para nós identificarmos que fim de tempo é esse, que fim de ciclo é esse, quais são os espíritos que vão passar por esse processo, quantos são, e como é que nós vamos chegar hoje de noite, colocar a cabeça no travesseiro, né? Se eu vou conseguir dormir ou não, né? Eu acredito que todos vamos sim. Mas nesse processo, eu preciso primeiro, né, lembrando até do que eu falei na prece, porque isso é algo que nós precisamos ter sempre em mente. Jamais podemos esquecer. Além do fato de eu ser imortal, ou seja, daquele tripé fundamental, eu preciso entender que através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, através da sobrevivência
do espírito, a chamada morte. Nós somos imortais. E por isso eu tenho a concepção de que Deus é bom, é justo e é amoroso. Então eu não posso mais entender que Deus deseja que alguma coisa acabe. Não é possível que desde o momento em que eu fui criado simples e ignorante, para que eu me torne um espírito perfeito, para que eu me torne feliz, Deus, no meio do caminho desse processo, tenha resolvido destruir tudo, acabar com tudo. Mesmo a própria morte, através da doutrina espírita, nós conseguimos matar a morte. Porque a morte nada mais é do que uma transformação. A morte não acaba com nada. O nosso corpo físico, quando baixa a sepultura, ele se transforma. E o nosso espírito segue livre nesse processo. E para que nós tenhamos essa ideia clara de que Deus é bom, é justo e amoroso, eu vou comparar o nosso planeta com uma escola. Fica fácil da gente entender. A escola, qual é a concepção de escola para nós? É um lugar para onde você vai adquirir conhecimento, você vai ser testado, os seus conhecimentos que você adquire nessa escola serão, de certa forma, medidos, de uma certa forma, para que nós mostremos que conseguimos aprender. Ok? Então vamos ver como é que o nosso planeta é uma escola. E a reencarnação, a partir do momento que eu admito que a reencarnação é algo palpável, é algo que eu entenda, é algo que, através da chamada fé raciocinada, eu consiga entender, acreditar de que a reencarnação existe. O que é a reencarnação? É você remorrer várias vezes, é você renascer várias vezes, para que você possa aprender. Esse é o maior objetivo da reencarnação. Então, nós reencarnamos para evoluir. A cada vez que reencarnamos, nós aprendemos algo, nós vivenciamos algo diferente, nós corrigimos algo que deixamos para trás, nós reencontramos um caminho que muitas das vezes nós perdemos ao longo das vidas. E nós vamos ter a oportunidade, através da reencarnação, de nos reencontrarmos, de redescobrirmos esse caminho que foi perdido num certo momento. Então, a Terra é uma escola. Então, eu posso entender que, se eu sou imortal, existe uma pluralidade de mundos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, já disse Jesus, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu posso entender essas moradas, vários planetas. Então, vários planetas, várias escolas. Então, da mesma forma que nós passamos, agora já primeira série, segunda série, eu não sou mais da quinta série, primeira série do ensino, isso, né? Eu sou da época do científico, aí eu me entregando, né? Então, é como se cada planeta desses fosse uma série desses planetas. Então, o planeta Terra é de uma determinada série, Marte é de uma determinada série, Júpiter é de uma outra série, e nós vamos tentando nos colocar de acordo para que possamos alçar voos maiores. Então, nesse planeta Terra, eu tenho alunos, que é a nossa humanidade. Nós somos alunos dessa grande escola. Qual é o currículo? O Evangelho de Jesus. Então, Jesus veio até nós, passou todas as informações, rememorou os ensinamentos que vieram antes dele, que estão no Antigo Testamento, os reafirmou, os realinhou, reforçou a ideia, e através do Novo Testamento nós temos uma rota, porque Jesus, quando esteve aqui, ele não só falou o que tinha que fazer, ele falou e mostrou o que tem que fazer e fez. Então ele trouxe para nós esse currículo para nós vivermos.
é fortalecido muito pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, estão ali, talvez, a regra máxima para nós sermos felizes. Quais são os exercícios? Os resgates. Vamos entender os resgates positivos e negativos. Quando a gente, por exemplo, fala em karma, quando a gente fala essa palavra, às vezes a gente acha que é coisa negativa, né? Ah, não, isso é karma. Essa minha sogra é um karma. A minha, por exemplo, é um karma positivo. Né? Então, karma, que significa nada mais, nada menos do que consequência, então nós vamos ter esses resgates que podem ser positivos e ou negativos. O que são esses resgates? É você estar exercitando. Quais são os 10 mandamentos ou pronunciamentos de Deus? Quem lembra um? Oi? Não matar. Mais um. Caramba, esse tirou 10 no catecismo. Como assim mesmo? Isso aí. Né? Então, esses resgates, esses exercícios, o que é? É você ter uma aula, você teve uma aula, não roubar, não matar. E o que é, então, o exercício? Você conseguir tirar uma média que te permita passar de ano. Então, você não vai roubar, você não vai matar, você vai amar o próximo como a si mesmo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Nosso amigo aqui, por exemplo, tirou nota 10, sabe todos. Os sete pecados capitais. Diz um. Não cobiçar. O que mais? Eu tenho um preferido. Não, que isso? Só por causa do... Que isso? Só por causa do meu físico? Não, eu prefiro a preguiça, porque a preguiça não deixa você fazer os outros. Pensa bem. Estou brincando. Vocês percebem? Todas as matérias, todas as aulas que nos oferecem os exercícios para que nós tenhamos a vivência nessa escola que é a Terra, está no Novo Testamento. Está na Bíblia, né? No Velho Testamento também. Então vejam só como que nós temos tudo isso. E quais são os nossos professores? A espiritualidade. Né? A espiritualidade superior, todos aqueles espíritos que estiveram aqui entre nós, Sócrates, Platão, muito tempo antes de Jesus. Você tem N espíritos, N capacidades que estiveram entre nós para nos mostrar esses processos. Há pouco tempo tivemos um professor aí maravilhoso, encarnado, chamado Francisco Cândido Xavier. Não foi um grande professor que nós tivemos? Então a espiritualidade nos oferece, periodicamente, grandes professores. E todos eles têm uma obra gigantesca que nos ajudam a aprender, a fixar a matéria e nos passando várias informações para que nós passemos nas provas quando elas chegam. Falando em prova, está aí. A nossa vida, se nós formos observar, são ciclos. Vocês querem ver uma coisa? Vocês já perceberam que a gente treina para a morte todo dia? Toda vez que a gente deita de noite para dormir, que você fecha os seus olhos, você apaga, entre aspas, né? E chega no dia seguinte, você desperta. É como se você morresse à noite e reencarnasse de dia. Você passou por um processo de descanso do corpo físico, de fortalecimento do espírito, para que você na próxima jornada esteja fortalecido. Isso é um ciclo. Você vai ter um ciclo num dia, uma semana, no mês, no ano, e você vai ter vários ciclos onde você passa por essas avaliações. Mas para o nosso tema de hoje, que a gente está falando de final de tempos, nós estamos passando por uma avaliação final, vamos dizer assim. Você tem as provas bimestrais, né?
Você tem as recuperações, tem todas aquelas provas que você precisa, entre aspas, se dar bem, né? Fazer média alta, para quando chegar na avaliação final, você poder tirar uma nota menor, se é que a gente pode falar dessa forma. Mas essa avaliação de final de ciclo é a que nós estamos vivenciando no momento e que vai determinar o que vai acontecer com o meu espírito, se eu vou ficar no planeta Terra ou se não vou. Mas vamos ver aqui uma pequena síntese da descrição do nosso planeta, a Terra. O globo terreno percorre a sua órbita em torno do Sol 365 dias. Tem uma vírgula qualquer coisa, que de 4 em 4 anos são 366, correto? A velocidade, 108 mil quilômetros horários, velocidade aproximada de um meteoro. Composta de 71,8% de líquido, 28,2% de massa sólida e está sujeito a alterações orgânicas devido à velocidade e composição. Sempre houve cataclismos, dilúvios, modificações na crosta terrena, a exemplo dos desertos que foram fundos de oceanos. Foram encontrados restos de coral em escavações de montanhas nos Alpes, nos Andes e no Himalaia. O nosso destino está ligado às transformações do planeta. Afirmam os registros espirituais que a Terra já foi o berço de muitas civilizações mais importantes que a nossa e que grandes cataclismos ocorreram e tudo se apagou. O globo terráqueo sofrerá grandes abalos mais uma vez. Sairá de sua órbita atual e irá girar bem longe, dentro do mesmo sistema solar. Nas profecias do Apocalipse, há muitos registros. Existem também de outros videntes e profetas, como Nostradamus. A terra e o céu fugirão progressivamente e ela não mais se encontrará no lugar que antes ocupava. Outras passagens falam que a terra cambaleará qual bêbada no espaço. João Evangelista diz: novo céu e nova terra, referindo-se à Nova Jerusalém. Ramatiz diz que um planeta primário viaja no cosmos em direção à Terra, que o referido planeta tem o mesmo tamanho da Terra, porém, 3.280 vezes mais magnético e que vai atrair para o seu bojo todos os espíritos, entre aspas, pesados e pés de chumbo. A finalidade é limpar o globo terreno. O globo futuro abrigará a humanidade do terceiro milênio e será viveiro de almas já propensas às coisas do Cristo Jesus. Será promovido a planeta ginasial e não primário como agora. O processo de seleção já foi iniciado e muitos estão marcados para viajarem para esse tal planeta primitivo. Você vai encontrar em algumas literaturas que a órbita desse planeta que se aproxima, ela é perpendicular à órbita da Terra. Por isso que ele só aparece de tempos em tempos, né? A Ramatiz fala bem, Mensagens do Astral, um livro muito bom para a gente ler. Então, esse final de ciclo está se fechando exatamente agora que esse planeta se aproxima, e nós é que vamos dar condições de saber se vamos ser atraídos para ele ou se aqui ficaremos. E isso vai acontecer dessa forma, através dessa avaliação. Então, esse fim de ciclo determina um fim de curso. Ou seja, se nós observarmos as categorias de mundos, nós vamos ter mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos superiores, etc, etc. Vamos ater à parte que nós estamos. Nós já não somos mais um mundo primitivo. Nós já vivemos essa fase. Nós hoje somos mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda um lugar que é sinônimo de quê? Dor e sofrimento.
Provas e expiações, significado de dor e sofrimento. A santa dor e o santo sofrimento. Por quê? Não é que ninguém goste de sofrer, ninguém é masoquista. Mas através da dor e do sofrimento, nós vamos conseguindo perceber que é melhor não sofrer. É claro que alguns espíritos, em determinadas situações que se coloca, tomam decisões que não vão levar a dor e sofrimento. Isso é através do livre-arbítrio. Mas a grande maioria de nós opta, num determinado momento, por causar sofrimento. Então, se eu causo sofrimento a alguém, eu vou precisar, através dessas provas e expiações, passar pelo mesmo mal que eu causei. Não como punição, que às vezes a gente se confunde, né, nessa parte, achando que prova e expiação é castigo. Quando não, é uma forma de educação. Por que educação? Porque eu só vou saber que aquilo é ruim quando eu sofro aquela dificuldade que eu infligir a alguém. Eu só vou saber que é ruim roubar quando eu for roubado. Só eu sei o que eu senti quando me levaram a minha Fiat 147. Foi assim uma surpresa. Eu não sei se eu fiquei com pena do cara que levou, né? Ou se realmente foi um processo. Mas é uma sensação tão estranha, né? Quando alguém leva algo de você, que hoje a gente já fica assim, meu Deus do céu. Né? Então, se eu passei por esse processo, muito provavelmente, numa outra existência, num outro momento, eu subtraí algo de uma pessoa e eu precisei, dessa vez, passar pelo mesmo processo. Simples assim. Né? Só que não é tão simples assim, porque dói, mesmo sendo uma Fiat 147. Acho que alguns de vocês nem sabem do que eu estou falando. Mas era legal, eu gostava. Tive 3, inclusive. Promoção, terra, regeneração. Ou seja, com essa mudança de ciclo, eu estou vivenciando as provas e expiações, tanto o planeta quanto a nossa vida está sendo passada para um processo de regeneração. É a próxima fase. Não existirão tantas doenças quanto existem hoje. As pessoas vão ser mais preocupadas no bem do outro do que no próprio. Muitas mudanças. Ainda vão haver dificuldades? Sim, vão haver dificuldades, mas não tão pesadas, vamos dizer assim, como a que nós temos hoje em dia. Promoção social. Então, como é que eu vou? O que vai estar mais forte, vamos dizer assim, o que vai ser mais incisivo no processo de regeneração? Promoção social. O que é essa promoção social? É eu me preocupar mais com o outro. Eu vou promover mais ações sociais do que a que nós vemos hoje. Embora você, hoje, o que você já está vendo hoje? Casas muito preocupadas com essa parte social. Você tem, aqui mesmo na ilha, você tem várias casas que se preocupam com essa parte social. Angariar fundos para a cesta básica, alcançar pessoas que estão com dificuldade. Você tem, como o Geide aqui tem o processo de tratar pessoas com problema de suicídio, de depressão, etc. Né? Então você vê cada vez mais as pessoas preocupadas em promover ações sociais. Ir no centro da cidade, dar sopa para as pessoas que estão com problemas. Né? Então você vai perceber que nós estamos mais preocupados com o outro hoje do que em vidas anteriores. Orar e vigiar. O que é mais importante, orar ou vigiar? Eu diria que a gente precisava vigiar muito. Né? E orar para que eu consiga realmente me vigiar. Que até às vezes quando as pessoas ouvem isso, né? Orar e vigiar, não, eu vou prestar mais atenção na Irene a partir de hoje. Né? Vou vigiar mais o meu vizinho, porque ele sim está errando, eu não. Não.
Esse vigiar é o nosso pensamento, principalmente. Vigiar as nossas ações. Porque quando eu vigio o meu pensamento, ele sempre vem antes da ação, correto? Então, eu vigiando meu pensamento, a minha ação já está quase que vigiada. Mas mesmo assim, a minha ação às vezes vai de encontro ao meu pensamento. Falei, não vou fazer o que ele está pensando, eu vou fazer o contrário. Né? Porque o pensamento não é meu, é de mais alguém. Não, então, orar e vigiar, importantíssimo. E isso vai ser feito cada vez mais. Porque se eu estou mais preocupado com o outro, eu vou orar mais pelo outro. E vou estar cada vez mais preocupado em vigiar os meus pensamentos e as minhas ações para que elas sejam cada vez melhores. Amor ao próximo, né? Isso tudo em consequência. Porque se eu promovo mais ações sociais, eu estou amando mais ao próximo. O próximo, para mim, se torna mais importante do que propriamente a mim mesmo. Eu começo um processo de olhar para o outro. Eu estou sentado num determinado lugar, de eu olhar para o lado, ver quem está sentado do meu lado, perguntar se está tudo bem, como vai. Nós nos isolamos. Nós nos isolamos. Em parte, até por conta da própria tecnologia. Uma foto que veiculou no Facebook outro dia, eu guardei essa imagem porque realmente acho que é o retrato da sociedade que a gente está vivendo. Que o pessoal fez uma brincadeira, né? Vamos visitar a vovó. Aí a vovó está sentada num sofá, com a carinha assim meio triste, uns 10 netos em volta dela, todos olhando para o celular. Quer dizer, não visitaram a vovó. Né? A vovó apenas está olhando, né, aquele processo todo e ninguém está observando o que está acontecendo. E dessa forma, eu acelero a minha evolução. Que evolução é essa? Melhorar o meu espírito, melhorar a minha condição espiritual para galgar projetos maiores a partir daquele momento. Porque se eu passei para a regeneração, um dia haverão mundos felizes. Porque o que acontece? É claro que nós estamos vivendo um momento, eu diria, crucial, onde toda a humanidade está passando por esse processo. Mas nos diz Ramatiz que esse processo de seleção está acontecendo mais ou menos desde 1950. Então, a partir de 1950, você já tem espíritos que estão sendo separados com os seus passaportes carimbados para esse outro orbe. Da mesma forma que você vai ter espíritos que vão ser convidados, muitas das vezes individualmente, para alçar mundos mais felizes. Se nós olharmos Bezerra de Menezes, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em determinadas leituras. Bezerra de Menezes foi convidado a alçar mundos mais felizes. E o que ele diz? Não, enquanto existir um pequeno, menor do que eu, sofrendo no planeta Terra, eu daqui não sairei. Então você veja, através do seu livre-arbítrio, ele preferiu ficar na Terra para poder ajudar a nossa evolução. Acredito que só com essa decisão ele evoluiu mais um pouquinho. Né? Se entregar para que nós pudéssemos evoluir mais um pouquinho. Ainda bem. E o que então essa recuperação? Absinto nada mais é do que um dos nomes que é dado para esse planeta que está chegando. Tem vários nomes. Planeta chupão, planeta intruso, né? Tem vários nomes. Um deles é esse absinto. Primitivismo, remorso, conflitos, evangelização? Como assim? Né? Vamos ver essa evangelização como uma necessidade para que num determinado ponto, já que a gente está falando de recuperação, então eu posso perceber que se eu, Leandro, hoje não tenho condições de ser promovido para a Terra, porque a Terra vai ser promovida, eu vou passar por um processo de recuperação em outro planeta,
aonde eu vou ter que viver um primitivismo. Que primitivismo é esse? Acabou o Facebook, acabou o WhatsApp, não tem internet, podem se desesperar. Não vai ter, né? Todas essas melhorias, não tem carro, né? Bom, pelo menos tem uma vantagem, não vai ter BRT, né? Esquece BRT. Avenida Brasil, então, interditada, esquece. Então você vai ter esse primitivismo. Vamos tentar comparar. Imagina a época de 5.000 anos atrás no Egito. Pelo menos pirâmide a gente vai saber fazer, né? Então é esse primitivismo que eu estou falando. Remorso. Por que remorso? Inclusive vinculado à própria saudade. Porque o espírito vai estar reencarnado num outro planeta, com uma outra configuração física, porque se eu vou para um outro planeta, o meu perispírito vai ter que passar por uma transformação para poder viver nesse outro orbe, que poderá ser mais feio do que nós, se é que isso seja possível, né? Ou mais bonitinho, não sei, não temos essas informações, mas uma profunda noção de saudade. Jesus colocou bem claro no Evangelho que no momento da separação, pais vão ser separados dos seus filhos. Filhos, não lembra aquele momento que ele diz que filho vai odiar pai, que mãe vai odiar os seus filhos, e etc. Esse processo em que ali está escrito odiar, também significa separar. Que as palavras, né, do sânscrito antigo tinham várias traduções. E uma delas, dessa palavra odiar, é separar. Então, nesse outro planeta que eu vou estar, eu vou sentir uma saudade que eu não consigo compreender de onde vem, das pessoas que ficaram aqui na Terra. Assim como as pessoas que estarão aqui na Terra também poderão sentir essa mesma saudade, com outro sentido, mas sentirão. Conflitos. Por que conflitos? Imagina nós, né? Nós estamos vivenciando, sendo boa, mal, positiva ou negativa, não importa esse questionamento, mas hoje nós vivenciamos um processo de conhecimento gigantesco. Eu tiro isso pela minha profissão. Você trabalha com computador. Eu, quando comecei na informática, agora eu vou me entregar de novo, tinha cartão perfurado. Alguns aqui não sabem nem o que é. Quando eu comecei a trabalhar com computador, não existia mouse. Era só teclado. O computador que eu trabalhava, que era o que chamavam os grandes mainframes, era daqui lá na parede, parecia um frigobar. Cor, esquece. O monitor era verde. Todo verde. Para ficar mais bonito, chamava-se fósforo verde. Então, você veja só, eu estou falando 25, 30 anos. Hoje, você tem numa chamada pendrive o computador gigantesco que parecia um frigobar. O choque tecnológico que nós tivemos em 25, 30 anos é sensacional. Quem viveu lá atrás, né, quando começaram os primeiros computadores, Macintosh e etc., você veja o desenvolvimento que surgiram nesse processo todo de evolução tecnológica. Agora você imagina essa pessoa que tem um smartphone, um iPhone 10, que eu já não sei nem mais qual é a versão que está. É 10, né? Nem sei. Samsung S, não sei das quantas. Imagina essa pessoa com essa tecnologia indo para um mundo de um Egito há 5.000 anos atrás, aonde você tinha que caçar para comer, você tinha que plantar para comer. Né? Imagina Jesus na época de Jesus, o quanto ele andou para falar das suas ideias. Hoje você tem Google, né? WhatsApp. Já pensou se Jesus tivesse WhatsApp? Meu Deus do céu. Iam achar que era fake news. O evangelho é fake news. E evangelização? Quando nós imaginamos evangelização, nós pensamos em ensinamento, nós imaginamos em crescimento espiritual
que nós, independente do ponto em que nós estamos, nós temos esse conhecimento latente no espírito. Você vai por um mundo muito primitivo, onde você vai se misturar com a humanidade desse orbe que lá existe. Para quê? Para promover a evolução da humanidade desse outro planeta. Você veja o outro aspecto positivo desse processo da emigração de espíritos, que é basicamente, além do fato de você educar os espíritos e perceberem que precisam retomar um caminho, também serve para você ajudar outras humanidades. E esse processo, por sinal, já aconteceu conosco. Por isso que eu estou indo nessa época lá atrás. Que mais ou menos nessa época vieram os espíritos do sistema de Capela, que vieram exatamente ajudar o planeta Terra. Então, esse processo que esse sistema passou, hoje quem passa é a Terra. Então, nós fomos ajudados e agora vamos ajudar. Novo Testamento. Quando você chega lá no Evangelho de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, no Apocalipse, você vai encontrar várias noções desse processo. Se, por exemplo, você for buscar dentro do Evangelho as parábolas, você vai encontrar várias parábolas que são verdadeiras historinhas falando desse momento de separação. Quando Jesus fala, principalmente quando ele compara, que todas as parábolas dele, ele compara alguma coisa ao reino dos céus. Tá certo? O que seria o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Perfeição? Paraíso? Ok? Oi? Um mundo mais feliz, pelo menos, né? Aí Jesus fala assim, vamos comparar o reino dos céus a processo de você jogar a rede. E aí quando você joga a rede, você pega nessa rede peixes bons e peixes ruins. Aí o pescador, o que ele faz? Ele fica com os peixes bons e joga fora os peixes ruins. Olha a separação. Né? Talvez uma que mais explique esse processo, que fique claro, é a parábola do joio e do trigo. Vocês lembram dessa parábola? O que diz essa parábola? Num determinado momento, algumas pessoas quiseram prejudicar o senhor de uma determinada terra. Então eles plantaram trigo. Alguém que queria prejudicar essa pessoa jogou no meio do trigo sementes de joio. E aquilo foi, a partir daquele momento, as pessoas que cuidavam das terras desse senhor foram preocupados contar para ele que aquilo tinha acontecido. E perguntam para ele, Senhor, devemos retirar toda a plantação? Devemos retirar todas as sementes? O que o Senhor da terra disse? Não. O que nós vamos fazer? Vamos deixar crescer. Por que ele disse isso? Aí é que a gente tem que entender. O que é joio e o que é trigo? São duas plantas que aparentemente são iguais e que você precisa deixar crescer. Por quê? Porque o joio não dá frutos, não dá flor, e o trigo dá. Então, aí por isso que o Senhor da terra disse isso. Gente, olha só, não tira não, deixa crescer. Porque quando você identificar o que é joio e o que é trigo, você pega o joio, tira e queima. E fica com o trigo. E você não vai ter prejuízo nenhum. A gente conhece um monte de joio que está por aí, né? É só você ligar o jornal, né? Acreditar em fake news ou não. Você tem aí um monte de joio. Tem trigo? Se você catar bem, tem.
Né? É difícil de achar? É difícil de achar. Mas esse é o processo. Mas o que Jesus estava querendo dizer nessa parábola? Que nós nascemos simples e ignorantes numa plateia. É claro que aqui, pelo amor de Deus, só tem trigo. Ok? Mas vamos dizer que tivesse joio. Nós não fomos todos criados iguais? Então por que alguns espíritos se tornaram joio? Exatamente. Hoje você tem muitos joios porque eles resolveram ser. E como é que nós vamos nos tornar trigo? Através do mesmo processo. Tomando decisões, fazendo escolhas que vão fazer que com esse processo de separação eu possa mostrar que eu sou trigo e não joio. E o que é ser cortado e colocado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes? Aliás, Jesus nos assusta com esse haverá choro e ranger de dentes, um monte de vezes no Evangelho, e a gente não aprende. Por quê? O que é esse choro e ranger de dentes? Isso aqui é choro e ranger de dentes. Separação das pessoas que você ama, primitivismo, remorso. Você quer mais problema do que isso? Então, isso é o chorar e ranger de dentes que Jesus está colocando no Evangelho. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o movimento que nós estamos fazendo na direção de nos tornarmos espíritos superiores. De limparmos o que Jesus chamou também em várias parábolas de túnica alva. O que é a túnica alva? É o nosso perispírito limpo de toda e qualquer mazela. Porque enquanto o nosso perispírito ainda tiver com qualquer tipo de impureza, necessito de reencarnação. Então eu não vou poder entrar no reino dos céus ainda, porque eu não tenho a túnica alva. Ou seja, o perispírito limpo. Ok? Então, no Novo Testamento, você vai encontrar várias passagens que mostram esse tipo de processo, esse tipo de vivência. Como interpretarmos o conceito de tempos chegados? Ramatiz. Trata-se de ciclos periódicos previstos pelos mentores siderais, bilhões de anos antes do vosso calendário, reguladores de modificações planetárias que se sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do vosso orbe. São fins de tempos que, além das seleções previstas para as humanidades físicas ou para os desencarnados adjacentes aos respectivos orbes, requerem também a limpeza psíquica do ambiente, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. Você vai encontrar em determinadas literaturas hoje, onde você vai encontrar relatos de espíritos que são responsáveis pela limpeza da parte psíquica das nossas áreas mais inferiores, chamadas umbrais. Essas limpezas astrais eram feitas há um tempo atrás, há anos atrás, em épocas remotas, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes a cada 3 meses, porque o mental não estava tão atingido. Hoje, isso é feito 2 vezes por semana. Imagina aqui, né? Vamos trazer aqui para o nosso planeta Terra. Imagina aquela tempestade elétrica que assusta, que às vezes o pessoal no dia seguinte mostra o Cristo Redentor com aquele raio no dedo, né? Aquelas imagens assim, não sei se vocês gostam, eu adoro o raio, acho um negócio, ele lá longe, né? Mas eu aqui, mas é uma imagem bonita. A natureza realmente é um negócio maravilhoso, eu particularmente gosto. Mas imagina esses raios nas áreas umbralinas, para que possa haver uma limpeza. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje?
Às vezes a gente brinca, né? Essa coisa de Facebook. Mas hoje existe uma polarização tão grande, essa coisa de que se você não está a meu favor, você está contra mim. Se você é a favor do grupo A, ótimo. Se você não é favorável ao grupo A, me exclua do Facebook. Talvez você já tenham sido excluídos ou já tenham excluídos outros tantos, né? Mas vocês vejam essa polarização que está acontecendo. Todas essas famílias se dividindo. Meu Deus! Né? Mas direcionados por conversas alheias, que instigam, que provocam. A mais nova agora está aí qualquer coisa que aconteça, meu Deus, é uma balbúrdia danada. E todas essas confusões que acontecem, o mental está sendo... vocês já viram aquele desenho? Acho que é bem fácil para a gente entender. Aquele desenho que o personagem do desenho está super chateado. Né? Está triste, tá com aquela nuvenzinha na cabeça. Né? Aí ele diz assim, eu acho que não dá para piorar. Aí vem um raio e cai na cabeça dele. Né? Ou então aquele Oliver Hardy, né? Ó dia, ó azar. As pessoas estão vivendo esse momento. Guardadas as devidas proporções, sem qualquer brincadeira, nunca houve tanto suicídio como está vendo hoje. Brasil, já se chegou a uma estatística que uma pessoa a cada 46 minutos suicida, ou tenta o suicídio. Japão, pior ainda. Então, o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está pesada. Então, não sei se intuindo esse processo, mas, ao mesmo tempo, se você vai percebendo o aumento exponencial dessa humanidade, da nossa humanidade, também significa o quê? A quantidade gigantesca de espíritos que estão reencarnando como talvez sendo a última chance dele. Que se não der certo, vai para o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então você veja, nós estamos vivendo um momento crucial da nossa humanidade. Aí eu começo a entender também do Evangelho quando eu lá encontro que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. A era dos mornos acabou. E isso vale muito para o espírita, né? O chamado neófito, né? Aquela pessoa, descobriu o espiritismo, maravilha, eu sou imortal, eu não vou morrer nunca mais, né? Parece até o cara que ficou feliz que virou o Highlander. Tomara que não corte a minha cabeça, né? O imortal só morre se cortar a cabeça. Quem gosta de filme, é só dar uma olhada. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque às vezes o espírita tem aquela mania. Não, olha só. Tem um grupo que está precisando de trabalhador, que está necessitado lá de um trabalho, de consertar e... Não, peraí. Eu sou imortal. Eu vou deixar isso para a próxima. Não está dando mais para fazer isso, não. Né? Quando a oportunidade surgir, abrace essa oportunidade com todas as forças que você tem. Abrace essa oportunidade, vivencie essa oportunidade, que talvez seja essa a última chance que você está tendo. De aprimorar-se para mostrar que você tem condição de aqui ficar. É fácil? Não, não é fácil não. Mas não é impossível, ok? Eu preciso me esforçar para que isso possa ocorrer. Então eu preciso saber a quem atingirá esses sofrimentos e essa seleção. Aí eu vou provar para vocês que temos aqui apenas direitistas do Cristo. Vamos ver. Também do Mensagens do Astral, Ramatiz, a pergunta que é feita a ele. Os profetas bíblicos terão indicado quais os espíritos que, pelo tipo psíquico, possam merecer o sofrimento predito para este século?
Ramatiz. Os espíritos atingidos pelas medidas seletivas da lei do progresso espiritual são aqueles que João Evangelista indica claramente no livro Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte, abre aspas, os tímidos, dancei. Mas vamos lá, tímido de que forma? Eu vou falar um por um aqui para ver se a gente identifica. O que Jesus, através de João aqui, no Apocalipse, quis dizer com tímido? Não somos nós não, fica tranquilo. Não é o tímido aquele que se recolhe, que não tem vontade de falar, né? Às vezes você encontra assim, o maior problema não são aqueles que fazem o mal, mas um dos maiores problemas são os bons que se omitem e deixam que o mal aconteça. Esse é o tímido que está ali. Esse é o tímido que está ali. Né? Hoje aconteceu algo assim que marca a gente, né? Foi aniversário da minha esposa semana passada, por isso que eu pedi para trocar com o Rogério, hoje seria ele. E nós fomos almoçar, né? Família, tinha umas 7 pessoas mais ou menos. E veio uma pessoa pedinte, mendigo, do lado de fora, pedindo ajuda, né? E veio lá de dentro, um dos donos, talvez, acredito eu, não conheço a pessoa, a maltratar esse mendigo. Estávamos nós na nossa mesa, já se preparando para levantar, eu e o primo da minha esposa, para tentar, de alguma forma, pacificamente, de resolver aquela questão. Graças a Deus tudo foi resolvido sem nenhuma confusão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que o Leandro seja melhor do que ninguém, porque quem viu o processo e ameaçou levantar foi o primo da minha esposa, porque eu estava de costas para o que estava acontecendo. E vi depois do que ele já tinha visto. Mas é o caso de você não mais se deixar levar pelo silêncio quando você vê algo que precisa acontecer, né? Hoje, por exemplo, o que está muito em moda, entre aspas, nos jornais? Se você ver alguém maltratando a sua companheira, denuncie. Não permita, acabe com aquela história, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Por causa disso, vou deixar a pessoa sofrer. Então você vê algumas coisas que já se alteram na sociedade em preocupação com o outro. Eu não posso mais ser tímido no bem. É isso que ele quer dizer aqui com tímido. Incrédulos. O que são os incrédulos? Eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Porque eu não acredito. É? É. Mas você buscou entender o que é Deus? Eu não estou falando que Deus é um cara barbudo. Imagine Deus uma energia. Imagine incrédulo de várias formas. Por quê? Porque muitas das vezes é esse incrédulo que acha que não existe amanhã, que resolve a sua vida material e acha que é muito melhor comprar uma garrafa de vinho de $1.500 do que fazer com que uma pessoa sobreviva na fila do SUS. Conversava sobre isso antes da gente entrar para cá com a Irene. Os processos que a gente vê hoje na saúde do nosso estado, quiçá do Brasil, consequências de atitudes de pessoas que, no mínimo, não devem acreditar em Deus. Ou, se acreditam, não levam a sério. São incrédulos. Os abomináveis, os homicidas, os sensuais. Vamos colocar aqui sensuais, aquelas pessoas que veem no sexo a solução da sua vida, né? Porque você morre de fome, você morre de sede, mas se você não fizer sexo, você não morre. Pode até subir para a cabeça, mas não morre. Pode ficar meio maluquinho.
mas não morre. Pode ficar triste, mas não morre. Ok? Feiticeiros, a gente falou sobre eles na reunião passada. Idólatras, mentirosos. Idólatras seriam aquelas pessoas fixadas num determinado ponto. Se você não pensa como eu, o que aconteceu essa semana, né? Infelizmente, espero que encontrem essas pessoas, não para puni-las, mas numa tentativa de educá-las. Pegaram um centro de Umbanda ou Candomblé, que agora eu não me lembro. A chefe do centro, uma senhora de 80 e poucos anos, as pessoas invadiram esse centro e fizeram com que ela, a dona do centro, quebrasse as suas imagens. Gente, isso é um absurdo. Ou a pessoa colocar uma bomba no peito e matar todo mundo, só porque não pensam como você. Então nós estamos vivendo uma barbárie em certos aspectos da nossa sociedade que está aqui descrito no Apocalipse de João. São essas pessoas. Cuja parte será no tanque ardente de fogo e enxofre, nem isso assusta esse pessoal, que é a segunda morte. Aí fecha aspas, continuando no texto de Ramatiz. Deveis ter notado que as lendas infernais sempre designam o inferno como um local onde o enxofre sufoca e traz o odor característico de Satã. O profeta alude simbolicamente às condições angustiosas nos charcos repugnantes do além, onde irão debater-se todos os que forem candidatos ao ranger de dentes. Abre parêntese, os umbrais. Quem viu o nosso lar, você vai entender muito bem esse ranger de dente, aquele lugar onde André Luiz estava antes de ser socorrido. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, põe em relevo a angústia desses dias finais quando adverte: nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. E na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz, abre aspas, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas assentiram à iniquidade. O que é assentir à iniquidade? Mesmo que eu ache aquilo errado, eu não fiz nada para evitar que aquilo acontecesse. Então, são os tímidos de novo. Olha só. Então, quando Jesus coloca que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, é para que você definitivamente, você quando eu falo, humanidade, para que a humanidade finalmente mostre claramente o que você quer daqui para frente. Eu quero ficar aqui ou quero ir embora? Bom, para ficar aqui tem certas condições. E as condições são essas que nós estamos colocando aqui hoje. Então, esse Apocalipse, que na realidade, na sua tradução, é pura e simplesmente uma revelação, simboliza desregramento coletivo, subversão de valores, eclosão de instintos inferiores. Até no futebol. Meu sogro, às vezes a gente conversando, não tem mais aquele futebol de 1970. Não. Porque hoje visa o quê, principalmente? Dinheiro. Desde que começaram essas casas de apostas na internet, eu deixei de acompanhar o futebol. O 7-1 que o Brasil levou, que a gente fica chateado, não chega a ser assim uma surpresa gigantesca. Porque o nosso próprio país está importando jogador. Os maiores clubes do Brasil, agora do Rio de Janeiro, contratando mais um, entre aspas, estrangeiro. Então, a necessidade qual é? De fazer dinheiro. Em todos os aspectos. O esporte, os grandes escândalos que você vê nas Olimpíadas. Um país, para ser sede de uma Olimpíada, tem que comprar voto. Tem que dar dinheiro para que o presidente do COB, do Coisa Olímpico de um outro país, possa votar a seu favor. Meu Deus! Quer dizer, não importa a qualidade do lugar para os atletas,
a segurança das pessoas que vão assistir, o que vai ficar para o povo depois, né? Como legado, que foi uma palavra aí dita com tanta celeridade, e que a gente vê o resultado aí agora, com mais de 11 milhões de prejuízo em dívida de água e luz. Está fechado. Que legado é esse? Mas por quê? Porque importa, sim, esses instintos inferiores, que o só existe hoje, amanhã não tem mais. Então eu preciso realizar agora. Eu preciso ter agora, se esquecendo do amanhã, porque por amanhã, para esses, haverá choro e ranger de dentes. Não como punição, mais uma vez, mas como educação. Mas então, o Apocalipse fala de quem? Aos raios aí, ó. É o nosso Apocalipse. Então, a Terra, ela não vai desaparecer. O nosso globo desaparecerá do cosmos nesse fim de mundo? Ramatiz, por favor, não vamos subestimar tanto a obra do Pai. A Terra ainda é um planeta jovem, que mal se prepara para os admiráveis eventos do futuro, quando oferecerá as mesmas alegrias de Marte, Júpiter e Saturno, que atualmente são júbilos para as suas humanidades. O fim do mundo profetizado refere-se tão somente ao fim da humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de uma promoção da Terra e da sua humanidade. Lembra um severo exame que, para os alunos relapsos e ociosos, representa terrível calamidade. Mas, de modo algum, a vossa morada planetária sairá desse rodopio em torno do Sol, onde também constitui importante âncora do sistema. Após essa operação cósmica, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir um maior equilíbrio, melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico já higienizado. O que a gente entende da Terra hoje? A gente aprende na escola pelo menos 2 movimentos. Quais são os movimentos da Terra? Rotação, translação, ok? É o que a gente mais aprende quando a gente é pequenininho lá na escola, né? Rotação é o que determina o dia, 24 horas, e translação, o movimento que a gente faz em torno do Sol, que dá o ano. Não é isso? Só que tem um outro. Tem um outro que às vezes a gente não aprende na escola. Chama-se precessão. O que é precessão? O eixo da Terra é inclinado. E a Terra não é uma esfera perfeita. É como se fosse uma laranja. Ela é meio achatada nos polos. Ok? E o eixo da Terra é inclinado. Então esse movimento de precessão, sabe quando você joga... Vocês não vão saber, né? Hoje é só internet. Quem já jogou peão? Peão, você pega o peão, enrola a linha, aí joga o peão. Aí o peão... né? Aí o que acontece com o peão quando ele vai perdendo a força? Parece que está bêbado, né? A Terra está bêbada. Esse movimento de precessão, a Terra fica rodando igual um peão. Então, ao mesmo tempo que tem a rotação e a translação, o movimento de precessão sempre. E o que está acontecendo com esse eixo? Ele está verticalizando. O pessoal de aeroporto está ficando doido, porque eles estão tendo que regular o norte magnético toda hora, porque está mudando. Por que está mudando? Porque o eixo está verticalizando. Ok? E nessa verticalização, quando terminar esse processo, o que vai acontecer? Quantas estações nós temos? 4, né? Primavera, verão, outono e inverno. Rio de Janeiro parece que tem só 3, né? Mas vamos lá. Aliás, parece que só tem uma, né? Que é o verão. Mas vamos lá. Qual é a tendência que vai ocorrer nesse processo? Nós só vamos ter 2 estações, primavera e outono. Não vai mais haver frios congelantes e nem mais calores que nos derretem.
Alguns terão saudade, né? Dos 45 graus, não? Eu, nessas épocas, dá vontade de voltar para casa da minha mãe, que ela mora em Petrópolis. Até lá, está fazendo um calor danado. Mas, então vocês vejam, com esse processo, todas as doenças causadas por calor excessivo, exemplo, dengue, zika, chikungunya, porque o mosquitinho não vai ter mais aquele processo por causa do verão. Então vocês vejam quantas, isso só um pequeno exemplo desse processo, tá? Então nessa melhoria de vida é que nós vamos perceber esses processos. O período mais difícil da nossa vida é a melhor oportunidade para obtermos força interior e aprendizado verdadeiro. Por que vocês começaram um tratamento espiritual? Só para aprender sobre espiritismo? Não precisa falar o problema. 9 em cada 10 estrelas procura uma determinada religião por sofrimento. No início, quando eu falei santa dor e santo sofrimento, a gente tem uma palestra que fala só sobre isso. A importância da dor na evolução do espírito. Ok? Então, pode aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas nesse processo de dor, ela serve pura e simplesmente para que eu pare para pensar. Eu tenho um colega que trabalha comigo, na realidade até o meu patrão, ele tirou uma semana de férias. Aí quando ele chegou lá, me mandou uma mensagem: Leandro, não acredito. Eu falei, o que foi? Eu tirei esses dias para descansar. Cheguei aqui e fiquei doente. Eu falei, então volta para trabalhar. Não, deixa eu ficar doente aqui mesmo. Mas aí eu comecei a falar com ele, cara, mas olha só, é simplesmente o teu corpo respondendo. Porque se você vai para um lugar para descansar, aí você sobe a montanha, pula a corda, nada na piscina, o seu corpo quer descansar. Então, muitas das vezes, não estou querendo dizer que seja ruim correr, né, pular e tal, às vezes você precisa exatamente disso. Eu, principalmente, acho que preciso. Mas você precisa entender o que o seu corpo está falando para você. Ele, às vezes, quer que você desligue. Muitas vezes, os problemas vinculados, por exemplo, ao estresse, é simplesmente um curto-circuito que o seu organismo está dando, porque você não está respeitando os limites dele. E o seu corpo diz assim para você, parei contigo. Desliga. Então que nós possamos entender que muitas das vezes aquele sofrimento que está chegando ali é simplesmente para a gente parar, pensar, reavaliar, reestudar, reapresentar as suas intenções, a chamada carta de intenções que você fez antes de reencarnar, né? Que a gente não lembra, mas a gente intui. Eu preciso verificar que tudo que acontece na minha vida é aprendizado, porque eu já entendo que sou um espírito imortal, não existe efeito sem causa, existe lei de causa e efeito, e Deus é bom, é justo e amoroso. Então o sofrimento, por maior que seja, é o melhor para mim naquele momento. Vocês acham que isso é pensamento de masoquista? Aquela coisa, né? Jesus quis dizer, né, no seu evangelho, quando alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Tranquilo, né? Até porque você tem que entender, né, que Jesus está querendo dizer que quando alguém bateu num lado da sua face, você vai pensar assim, oba, bate na outra, para ficar vermelho igual. Era isso que ele dizia? Não. Jesus estava querendo trazer para nós, para que nós não devolvêssemos na mesma moeda, que não fizéssemos justiça com as próprias mãos, que acreditássemos na justiça divina. Se nós acreditássemos na pena de talião,
uma lei muito antiga. O que é a pena de talião? Olho por olho, dente por dente, né? Se nós aplicássemos isso na nossa vida, a nossa humanidade toda seria o quê? Olho por olho, dente por dente. Ia ser todo mundo cego e desdentado. Ou não? Né? Porque você vê nesse processo todo, se eu tive um filho morto, para que eu seja vingado, eu vou matar o filho do outro? E se o outro não tiver filho? Fazendo isso, eu vou resolver a minha dor? Estava assistindo uma palestra do Divaldo e ele estava falando sobre isso. É sempre bom a gente escutar esses que sabem mais do que a gente. Trazem exemplos maravilhosos. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, são sensacionais nesse aspecto. Trazem assim uns exemplos maravilhosos. Então, o que fazer? Obedecer às leis divinas. O que é obedecer às leis divinas? Pergunta de prova, né? Gente, não precisa elucubrar muito, não. Não precisa decorar a Bíblia. É apenas você ter na sua mente o seguinte: o meu direito termina quando o do outro começa. Se eu tiver isso sempre em mente, eu vou obedecer todas as leis divinas. Quando você quer fazer alguma coisa, se alguém fizesse isso comigo, eu ia gostar? Se você disser não, é porque não é para você fazer. E assim, eu vou estar obedecendo uma lei divina. Eu preciso respeitar o direito do outro. Resolver os nossos karmas pendentes. Mas quais são? Alguém aqui sabe quais são os seus karmas pendentes? Eu não sei os meus. Nós intuímos. O que é melhor então a gente fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema? Não criando os outros. Porque se eu tenho uma certa ideia de que a reencarnação existe e a lei de causa e efeito existe, de novo, não há efeito sem causa. Então o que está acontecendo na minha vida é um karma pendente. O meu marido é um karma pendente. A minha esposa é um karma pendente. O meu filho é um karma pendente. O meu patrão é um karma pendente. A minha sogra é um karma pendente. O karma. Né? Eu não posso falar isso da minha, espero que ela não esteja assistindo. Né? Que eu acho que essa parte eu já consegui resolver. Até porque eu estou na terceira, então eu devo ser bom de cuidar das sogras, né? Que todas gostam de mim. Então esses karmas pendentes é a nossa vida. Então eu preciso resolver isso. Então quando eu realizo algo na minha vida e soluciono esses problemas, eu estou resolvendo esse karma pendente. Quando eu tenho nos meus filhos alguém que eu possa direcionar a educação, dizendo para eles, olha, se você pudesse fazer dessa forma, seria melhor? Então você está resolvendo os seus karmas pendentes. Sintonizar-se com os bons espíritos. Como é que se sintoniza com um bom espírito? Bons pensamentos. Faltou. Eu tinha ouvido só pelos pensamentos. Então eu preciso botar, né? Porque eu também posso. Tomara que ele quebre a perna. Ai, que horror, né? Eu não vou estar. Literalmente, ai, que horror. Porque nessa hora eu vou estar me ligando com espíritos que sentem a mesma coisa que eu e que talvez até me ajudem a fazer com que o outro quebre a perna. A palestra da semana passada falando sobre magia, né? O princípio da magia é esse. A magia boa é exatamente esse processo de eu me sintonizar com bons espíritos através da minha intenção, que começa com bons pensamentos. Porque quando eu inicio o meu dia, eu tenho certeza absoluta que todos aqui iniciam o seu dia com uma prece. Não vou nem pedir para levantar o braço quem faz prece de manhã quando acorda,
que eu tenho certeza que todos levantariam. Quando você inicia o seu dia com uma prece, que seja: Senhor, que eu tenha um bom dia. Não precisa rezar 502 Ave Marias e 302 Pai Nosso. Coloque na sua palavra o sentimento que você realmente quer vibrar nesse bom pensamento. Senhor, meu anjo de guarda, esteja do meu lado, porque eu vou tentar, eu vou com todas as minhas forças procurar ser um espírito melhor hoje. Pode até ser que por causa dessas suas palavras você seja muito testado. Né? E às vezes você sente até vontade de não fazer essa prece no dia seguinte. Mas não desista, insista. Né? Porque você vai começar um exercício de se ligar com os espíritos superiores todos os dias. E nesse momento, não que você vai ter um guia, né? Que às vezes o pessoal brinca, chama de guia desodorante. Você sabe o que é guia desodorante? Você está sempre com ele debaixo do braço. Né? Não, isso não existe. O que existe é o seu anjo de guarda, aquele espírito que resolveu, às vezes, até ignorar uma reencarnação, perder um processo de reencarnação para poder ficar do seu lado. 24 horas. Mas ele só vai atuar se você permitir que ele atue. E como é que ele vai atuar? Bons pensamentos. Né? Então, o sintonizar com bons espíritos é você se permitir sintonizar com energias superiores. Como é que eu faço isso? Obedecendo às leis divinas, procurando resolver os karmas pendentes e me entendendo um espírito em evolução. Como é reconhecido um bom espírita? Está lá no... E, pelo seu esforço de novas qualidades. Né? Eu acho que isso aí nem é só o bom espírita, né? É o bom ser humano. Qual é o bom ser humano? É aquele que já adquiriu qualidades e se esforça para ser cada vez melhor. Então esse é um processo de contínua evolução. Agora eu posso compreender o que a doutrina espírita, os chamados espíritas, falam tanto de reforma íntima. Que é muito bonito, né? Precisamos desenvolver em nós a reforma íntima. É bonito isso. Mas eu preciso saber o que é reforma íntima. Não é melhorar o Leandro, mas é melhorar o espírito. Porque quando eu busco resolver os karmas pendentes, eu não estou resolvendo os problemas do Leandro. Eu estou resolvendo os problemas de todos os processos que hoje resultou nessa personalidade, que é Leandro. Porque eu não sou o Leandro, eu estou o Leandro. Há uma diferença gigantesca nesse processo. Enquanto eu achar que eu sou eu estou perdendo aí uma história gigantesca. Porque hoje eu sou apenas uma resultante de muitas vidas. Muitas vidas. A partir do momento que nós somos criados. A partir do momento que eu adquiri a minha individualidade, a partir do momento que eu adquiri o meu poder de escolha, o meu livre-arbítrio, onde a partir de qualquer decisão que eu tome, existe uma consequência da minha escolha. A partir desse momento, eu tenho uma história, eu tenho uma grande memória que está armazenada no meu perispírito. E que minhas próximas formas são feitas a partir dessas escolhas. Olha só como é que nós somos muito maiores do que nós sequer podemos pensar que somos. Então não se sintam pequenos. Nós somos deuses. Deixai brilhar a vossa luz. Ok? Então esse é um grande processo que nós estamos vivenciando em nossas vidas. Ah, sim. A gente não falou em quantos, né? Vocês sabem quantos vão ficar na Terra?
apenas 1/3 da nossa humanidade. 2/3 vão embora. A gente, não sei de cabeça, teria que entrar lá no famoso Google, né? Quantos bilhões de espíritos encarnados hoje nós somos. Multiplica isso aí por 5, 6, e nós vamos ter o total de espíritos na Terra, somando encarnados e desencarnados. Então, para cada encarnado, nós temos uma média aí de 5, 6 desencarnados. Você pega esse total, 2/3 vão embora. Baseado em quê? No peso específico de cada um. Oi. Como é que nasce? Cara, olha só, isso aí é a mesma coisa que você perguntar para mim o que é Deus. Porque é o cara que cria. Infinitamente, porque agora, enquanto você me fez essa pergunta, Deus já criou um monte. Mas não na Terra, no universo. Né? Então, aqui na Terra, você já está fazendo um caminho. Né? Então, os espíritos que estão aqui estão passando por esse processo. Aqui nós já estamos individualizados. Deus, nesse momento, está criando sistemas solares. Está criando sóis, planetas e espíritos para viver nesses mundos. Você pode ser o seu tataravô. Olha que legal. Eu fiz essa pergunta uma vez para um evangelizador, ele quase teve um treco, coitado. Ele congelou. A gente estava falando sobre reencarnação, eu devia ter, sei lá, 18, 19 anos. A gente estava num grupo de jovens, ele estava falando sobre reencarnação. Aí ele falando que a gente pode reencarnar várias vezes na mesma família e tal, não sei o quê. Eu perguntei para ele, cara, vem cá. Então o que você está falando aí, eu posso ser meu tataravô? Aí ele, pode. Não pode? Se você reencarna várias vezes na mesma família, você pode ser o seu tataravô. Pega lá uma foto antiga, vê se não parece um pouco. Né? Mas essa é a beleza da reencarnação. Né? Oi. Vamos lá. Eu vou estar respondendo para você o que o Divaldo Franco falou quando fizeram essa pergunta para ele. Inclusive, tem muita gente aí fazendo palestra, né? Escrevendo livro. Ela fez uma pergunta aqui sobre a tal da data limite do Chico. O Divaldo, ele falou o seguinte, vamos analisar a vida de Francisco Cândido Xavier. Em algum momento da sua vida, ele falou alguma coisa para alarmar as pessoas? Por que ele faria isso desencarnado? Ou que ele deixasse isso guardado, porque só divulgaram isso depois que ele morreu. Ok? Na realidade, o que acontece? O que é uma profecia? Então, vamos tirar essa parte e vamos para outra. Por exemplo, Nostradamus, o próprio Apocalipse de João. Qual é a base da profecia? É alguém que tem uma mediunidade, que tem uma capacidade de acessar o que os amigos espirituais chamam de akasha. O que é o akasha? É como se fosse um registro sideral, porque o tempo não é como a gente entende. Já tinha lá o tal do Einstein, aquele malucão, né? Tal do E igual a mc ao quadrado, já dizia que o tempo é relativo. Então, baseado nessas informações, tem algumas pessoas que acessam um possível futuro. Então, toda e qualquer profecia, ela significa o seguinte, gente, olha só, se vocês continuarem agindo dessa forma, o resultado é uma terceira guerra mundial. Ok? Se vocês continuarem agindo dessa forma, existe uma data limite, etc, etc, etc. Aí eu volto uma outra pergunta. Quantas datas limites a gente já teve?
Percebe? E tudo para as pessoas é destruição. E terceiro milênio, quantos anos tem o terceiro milênio? Quantos anos tem o terceiro milênio? 1000. Né? O primeiro milênio teve 1000, o segundo milênio teve 1000, o terceiro milênio terão 1000. Se nós colocarmos uma vida média de 70 anos, 30 na espiritualidade, só estou fazendo essa conta para me ajudar a fazer conta, tá? Que é mais fácil. Dá quanto? Dá 100. 1000 dividido por 100, 10 vidas. Olha só. Isso se você tiver 70 anos em média. Se tiver menos, de repente você vai viver em 1000 anos, mais de 10 vidas, mais de 10 oportunidades. Então, qualquer coisa que você fale de data limite, qual é uma outra data limite? 1950. Porque desde 1950 os espíritos estão fazendo essa migração. Então, todo e qualquer momento que possa se vincular a uma profecia, está vinculado a esse processo. Gente, olha só, se vocês não se melhorarem, isso pode acontecer. É claro que nós, né, humanidade, que a gente não melhora muito, está sempre acontecendo. Mas não é... A gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente algumas pessoas ganham muito dinheiro com palestra, com destruição. Quando deveriam, eu acho aí a opinião pessoal do Leandro, ok? Não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com espiritismo, opinião minha pessoal. Eu acho que o ser humano tinha que estar mais preocupado em promover ações de recuperação do que levar medo para as pessoas. Porque, na realidade, igual um amigo meu, né? Quando começou aquela história dos maias, 2012, destruição do mundo, aí um colega meu virou para mim e falou assim, cara, eu vou para Petrópolis. Eu vou para Petrópolis. Mas por que você vai para Petrópolis? Não, que Petrópolis está no alto. Cara, foi o ano que Petrópolis, Teresópolis e Friburgo caíram. Foram destruídas pela chuva. Né? Eu estou falando isso com meus pais, hoje só a minha mãe, que meu pai está na espiritualidade. Mas estava em Petrópolis, eu fiquei desesperado. Aí a próxima vez que eu encontrei esse meu amigo, eu falei, cara, e aí? Ficou ruim, né? Falei, cara, se o mundo acabar, não importa onde você esteja. Entendeu? Mundo acabar. Acabou. Adianta você estar em Petrópolis, Rio de Janeiro? Não, acabou. Entende? Então, pode haver data limite? Eu acho que a data limite, ela acontece desde a hora que a gente acorda. Percebe? Então, eu preciso entender que todos os dias é a minha data limite. Se eu tiver esse pensamento, eu vou estar tentando ser melhor a cada dia. Você ia perguntar outra coisa. Pelo amor de Deus. Não faça eu me sentir mais velho do que eu sou. Não, esse mundo primitivo é fora da Terra. É como se fosse um outro planeta. Tá. Isso. Porque a Bíblia está cheia de figuras simbólicas. Se você imaginar, por exemplo, como é que está na Gênesis a criação do mundo? Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Adão e Eva, aquela história toda. Se você for compreender essa figura, cada dia que está colocado na Gênesis é um período de criação do planeta, porque a Terra não foi feita. Ok? E desde quando Deus precisa descansar no 7º? Entende? Então você, não estou dizendo que a Bíblia seja mentira, não é isso. O que eu quero dizer, só para a gente não passar muito do tempo, você tem na Bíblia uma grande realidade que você não pode levar ao pé da letra.
Porque você tem Caim e Abel. Caim matou Abel. Sobrou os pais de Caim e Abel. Como é que se deu o restante da humanidade? E aí você continua no texto. Quando você continua no texto, inclusive no Pinga Fogo, um programa com o Chico Xavier, o som tá legal? Você vai perceber que quando ele sai do lugar, ele vai para uma cidade que tem um monte de gente. Aí Chico pergunta isso para o pastor que fez essa questão para o Chico nesse programa Pinga Fogo. Aí o Chico lembra, mas olha só, não se prende só a uma mensagem, continua lendo a Bíblia. Como é que pode, se só existia Adão e Eva que tiveram Caim e Abel? Aí Caim matou Abel. Quer dizer, só tem ele. Como é que ele pode sair de onde ele estava e chegar numa cidade que tinha um monte de gente? É só ler a Bíblia, está escrito lá. Entende? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de ler a Bíblia, porque eu não posso levá-la ao pé da letra. Eu tenho que buscar o significado. Ok? Só para não alongar muito, eu passei aqui 5 minutinhos. Mas eu consegui te responder? Beleza. Então, vamos fechar os nossos olhos. Tem uma musiquinha aqui, mas não vai dar para passar. Graças a Deus, Senhor, amigos espirituais, muito obrigado pelos ensinamentos que juntos hoje compartilhamos. Que possamos